Agora vamos dar continuidade, uma vez que a gente viu de maneira individualizada, mas um pouco superficial, vamos agora aprofundar um pouquinho mais em cada um desses que eu falei aqui. Né? Então, mercado aberto, chamado também de open market, taxa de reserva por depósitos compulsórios e taxa de redesconto. E a gente entender como é que a política monetária do governo pode influenciar e as maneiras que isso acontece a partir de agora. A primeira parte que a gente vai trabalhar aqui agora é que o Banco Central ele pode comprar títulos, né, públicos ou comprar dólares pagando com a moeda nacional, que é o real. Então essa é uma política monetária expansionista, que coloca dinheiro em circulação. Porque quando ele vai ao mercado e compra de volta os seus próprios títulos, ele está pegando o papel da mão das pessoas, das empresas, e colocando o real em circulação. Então por isso que ele é expansionista, está pondo dinheiro para circular na economia. Quando ele vai também ao mercado e compra dólares, ele puxa, põe dólares dentro do Banco Central e coloca o real em circulação. Então mais dinheiro em circulação, uma política expansionista, querendo que a atividade econômica fique mais aquecida, que as pessoas possam consumir mais. Por outro lado, de outra maneira, então, de maneira inversa, então se ele pega e passa a vender títulos públicos, ele está colocando o papel dele, de uma dívida pública, o título público, no mercado e puxando para dentro do Banco Central os reais. Então ele está segurando, está tirando de circulação o dinheiro das pessoas. Então ele faz isso também ao vender dólares. Então ele está vendendo dólares, né? Então ele está tentando colocar os dólares no mercado e puxar o dinheiro das pessoas ao vender os dólares. Então ele está tirando dinheiro de circulação. Então com isso ele quer que as pessoas não consumam tanto. É uma política contracionista. Então a gente vê que por meio de títulos públicos ou do dólar ele consegue colocar mais dinheiro de circulação para movimentar a economia, ou o contrário, retirar dinheiro de circulação. Agora, quando a gente fala da taxa de redesconto, que é aquele quando o Banco Central está emprestando dinheiro para os outros bancos, ou os bancos estão emprestando entre si, porque de um dia para o outro eles ficaram a descoberto, ficaram sem o dinheiro para cobrir as suas contas, que isso pode acontecer. Então, não pode ficar no vermelho. Então, eles têm que pegar esse dinheiro emprestado. Então, o que vai acontecer? Vamos ver aqui então. Quando se diminui a taxa de redesconto, quer dizer, quando é mais baixo, mais barata a taxa de empréstimo entre os bancos e o Banco Central, está permitindo então que faça isso mais vezes e com maiores volumes de dinheiro. Então, é uma política que ele chama também de expansionista. Está colocando dinheiro em circulação porque está baixando a taxa de juros e tornando mais barato a essa questão do empréstimo entre os bancos e, consequentemente, também para o cidadão. Quando ele eleva a taxa de desconto, já é uma política contracionista, diferente. Ele aumenta a taxa de redesconto, quer dizer, fica mais caro para um banco pegar dinheiro emprestado com o Banco Central ou com outros bancos para cobrir aquele vermelho de um dia para o outro, e ele acaba repassando esse custo mais alto para a população que está pegando dinheiro emprestado. E aí as pessoas falam, puxa vida, eu não vou pegar dinheiro emprestado. Está muito caro, eu não vou dar conta de pagar depois. Aí muitas pessoas pegam o dinheiro emprestado, mas outras tantas não vão pegar. E ao não pegar o dinheiro, está deixando de colocar dinheiro na economia, restringindo ali a circulação do dinheiro. Então você vê aí que o governo, por meio da taxa de redesconto, também influencia no volume de dinheiro em circulação. Aumenta a circulação ou diminui a circulação de dinheiro na economia. Terceiro passo que pode ser feito dentro das políticas monetárias é a questão de diminuir ou elevar as reservas compulsórias. Então, o Banco Central, à medida que o governo precisa dessa movimentação, ele vai conseguir controlar o quanto de dinheiro os bancos vão ter disponíveis para emprestar. Então, se a ideia é diminuir as reservas compulsórias, então estou falando assim, banco, estou diminuindo as reservas compulsórias, as reservas obrigatórias. Se eu estou diminuindo a reserva obrigatória, está sobrando dinheiro para você emprestar para as empresas, para o cidadão. Então é uma política expansionista. A obrigação de fazer uma reserva obrigatória, compulsória, ela diminui. Então se diminui,
fica dinheiro disponível a emprestar, quero colocar dinheiro em circulação, quero movimentar a economia. Por outro lado, quando o governo ele quer elevar os depósitos compulsórios, né, as reservas dos depósitos compulsórios, ele está querendo falar o seguinte: bancos, vocês não podem usar todo esse dinheiro. Eu vou recolher uma parte desse dinheiro, uma reserva obrigatória. Nós vamos tirar o dinheiro disponível para empréstimo. Então, é uma política contracionista de retirar o dinheiro de circulação, deixando uma quantidade bem menor de dinheiro para que os bancos possam emprestar para as empresas e para o cidadão no dia a dia. Então, a ideia é retirar dinheiro. Ele obriga que as reservas, né, sejam elevadas. As reservas compulsórias é a reserva obrigatória que o banco tem que guardar no Banco Central. Então, vimos aí as 3 medidas aí principais que o governo pode fazer em termos dessa política monetária. Trabalhando agora com a ideia de sistemas de metas inflacionárias, o sistema de metas inflacionárias é um mecanismo pelo qual o Banco Central anuncia publicamente as metas por qual ela quer afetar ou mexer com a taxa de inflação. Ela não acaba sendo uma lei, mas ela passa a ser uma referência que tem que ser obedecida. E ela tem ali as chamadas bandas, né? Banda abaixo, banda acima, ou também chamado também de limite inferior ou teto da inflação. Então nós temos aqui, se você olhar para o gráfico, nós temos aqui um pontilhado que vai de junho de 2024 até maio de 2025. Então, em 12 meses acumulados, nós vamos ter aqui uma inflação de 5,32% na atualidade. No último mês, que é o mês de maio de 2025, nós tivemos a inflação mensal do mês de 0,26% para compor esses 5,32%. Se você reparar, os 4 meses anteriores, de fevereiro para cá, está havendo uma queda na taxa de inflação, mostrando um movimento aí de tentar controlar essa inflação. E quanto que seria a meta? A meta, que é algo que não é obrigatório, mas é algo desejável, a meta é de 3%, como você pode ver no gráfico mais abaixo um pouquinho. Ó. Meta da inflação para 2024 e 2025 é de 3%. Você tem uma margem de tolerância para baixo, que a gente chama de limite inferior, que seria de 3 a 1,5, então 1,5 seria o limite inferior, e de 3 para 4,5, 4,5 seria chamado teto da inflação, até onde seria o aceitável. E isso serve para quê? Olha, a gente tem que perseguir o 3%. Se ficar acima do 3%, até 4%, está tolerável, não precisa colocar tantas medidas monetárias, políticas monetárias para agir. Estourou os 4,5%, aí você já tem que entender que você tem que forçar, colocando mais medidas de políticas monetárias para tentar segurar essa inflação e fazer com que ela caia. E a gente vai ver daqui a pouco, na continuação da aula, a taxa Selic sendo influenciada exatamente porque está vendo que isso está fugindo do controle ali do teto máximo. E eles têm que colocar mais outros recursos do que já foi dito na aula de hoje, colocar outros recursos como a taxa Selic para tentar segurar e não perder o controle da inflação. E daí mais? Perder o controle da inflação, o que é que tem? O que é que tem que a toda a população, principalmente os mais pobres, são afetados porque perdem o seu poder de compra com o seu dinheiro. Seu dinheiro fica tão desvalorizado que não conseguem comprar minimamente suas coisas para a sobrevivência do dia a dia. Então, por isso que o governo tem que estar sempre atento e buscando isso, esse controle. E aí, nós colocamos aí então os parâmetros principais aí que tem que ser observado nesse tipo de gráfico. Aqui vai ter um vídeo para vocês sobre política monetária, tantos outros vídeos vocês podem assistir. Aí eu estou colocando esse aqui, que vou colocar nos links para ficar disponível para que vocês possam acessar e ter também um complemento aí quanto ao conteúdo. Na sequência, nós vamos trabalhar com a taxa Selic, e aí teremos um vídeo só para falar dela, que é uma outra medida de política monetária que iremos trabalhar.